eu gosto muito de misturar as coisas, porque no final das contas elas, Perfeito. sabe, elas se complementam, Uhum. né? Quer dizer, a escola particular, vamos assim dizer, né? Não deixa de ser uma empresa. Ela tem, enfim, a filosofia da escola, ela tem os fundamentos, ela tem um regimento, ela tem um objetivo que é educar, é formar, enfim. Mas ela está lidando com pessoas. E quando você lida com pessoas, você está lidando com essa relação entre as pessoas que nem sempre estão no mesmo nível, que chegam na escola, muitos professores que trabalharam em outros lugares, porque um professor, considerando as necessidades de botar o café com leite na mesa, ele não trabalha só numa escola. Com certeza. Com certeza. Né? E aí ele já está cansado. Ele trabalha em várias escolas, ele tem uma jornada sacrificada. Não digo os do primeiro segmento, mas uma jornada sacrificada, então não tem tempo. Ah, não, então hoje nós vamos fazer uma reunião falar sobre mediação. Não pode ser muito assim que funciona. A gente tem que tentar montar uma situação, ou como se monta uma grade curricular, né? Que é muito difícil, para ver se conseguimos atender a todos. Mas isso é como eu falei desde o início, isso dá trabalho. E é mudar, como você falou, em coisas que a zona de conforto e tá dando certo. O time tá dando certo. O time que tá jogando e tá ganhando não se mexe. E não é assim, né? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais. Eu acho que é além. muito preocupante. Eu acho que talvez essa questão da zona de conforto, o time que está ganhando não se mexe, talvez daqui para frente isso não seja mais tão valorizado, porque na verdade, mesmo que as pessoas não queiram, tá tudo mudando muito rápido. O nível de informação, a quantidade de informação, a gente é atropelado pelas informações. Agora tem a IA, né? Então tudo isso vai atropelando a gente. É muito conhecimento à disposição, muito conhecimento disponível, né? E isso afeta todos os setores. Isso afeta todos os setores. Então as pessoas elas vão ter que se aperfeiçoar. As pessoas vão ter que investir em autodesenvolvimento, em novas formas de fazer o seu trabalho, exatamente pelo excesso de informação que a gente tem. Então, eu acho assim que a gente está no momento, acho que propício para isso. Eu entendo que a gente talvez esteja no momento propício para isso. E como eu disse, a questão do benefício, né? A gente tem que mostrar para essas pessoas o benefício que elas vão ter. Vão ter um pouquinho de trabalho, como você disse, nada se constrói sem trabalho, impossível. Né? Então, vão ter um pouquinho de trabalho? Vão ter que perder umas horinhas para ler o material, para trocar a ideia? Vão, mas o que isso vai trazer de benefício para a vida delas? Aí você falou assim, né? Ela vai ler o material. Eu acredito muito em dinâmica, sabe? A dinâmica que você vai fazendo, as pessoas vão participando, e porque você entrega um material para a pessoa ler, esquece. Porque é como você falou, é muita informação, é muita coisa na vida da gente, né? A gente está sempre correndo e tal. E você sentar, arranjar não, eu agora vou ler, porque vai uma pessoa lá na escola falar sobre mediação e eu vou ler esse manual aqui. Não vai rolar. Né? Então, assim, eu acho que essas dinâmicas que a gente criou, né? Que são dinâmicas que foram criadas para cada situação específica. E é muito interessante, e daqui a um tempo, depois que a gente fizer esse projeto, aplicar esse projeto piloto, a gente vai publicar esse nosso projeto, né? Para, enfim. Na verdade, a nossa intenção é dar conhecimento para as pessoas. Exato, publicidade. Publicidade para que as pessoas conheçam e para que elas procurem, né? Procurem uma escola que tenha isso, ou então apliquem na sua casa mesmo, para os seus filhos, para sua família, enfim, né? Que elas tenham acesso a esse material para poder fazer com que alguma criança, algum adolescente tenha essa possibilidade de melhorar a qualidade dos seus relacionamentos através da comunicação. Né? A gente costuma dizer, né, Ana, aqui ninguém inventou a roda, a gente já descobriu que a gente não inventou a roda já existe há muito tempo, mas o diferencial, né, do nosso projeto é justamente isso, quer dizer, ela forma jovens mediadores.
E é um passo a passo, né? Esse projeto é um passo a passo. Claro que quem vai aplicar esse projeto numa escola, essa pessoa tem que fazer um treinamento para isso. Tem que estar alinhado, tem que estar alinhado. Né? Então, assim, volto a dizer, dá trabalho, mas eu acredito muito. O que eu gostaria de falar para as pessoas que estão nos ouvindo com relação ao nosso projeto de mediação na escola, onde a Virgínia muito bem colocou que não é somente ensinar para os alunos técnicas de mediação para que eles consigam solucionar conflitos que eles vivam ou conflitos que estejam ocorrendo próximo deles, na escola, em casa, na família, para muito além disso, né? É também para que a escola fale a mesma língua, para que a escola adote as mesmas práticas, né? E esse projeto, a nossa intenção é realmente divulgar, né? A nossa intenção é que as pessoas conheçam o quanto é benéfico você utilizar as ferramentas da mediação, que é o último passo do nosso projeto. O nosso projeto passa por uma série de coisas, desde inteligência emocional, desde o que é necessário para você ter uma boa convivência em qualquer ambiente. Para você reconhecer no outro as diferenças do outro e você saber que ninguém é igual. Isso é muito importante. Respeitar as diferenças. Exatamente, a gente tem várias dinâmicas nessa linha de trabalho, que é você identificar no outro que o outro é o outro com as suas diferenças e que isso é importante, que você saiba respeitar a diferença do outro, né? Então, exatamente. Nessa questão da diferença, a gente, logo depois disso, acaba entrando no bullying, que é um assunto muito debatido, inclusive como a Virgínia já trouxe com relação à lei, né? E, então, a gente traz para as crianças por que isso acontece, por que uma criança faz bullying, como que ela deve lidar numa situação dessa, quando que isso ocorre, quando é mais suscetível, menos suscetível, como ela deve, qual a melhor forma dela agir com isso, caso ela seja vítima de bullying, e faz com que a criança que pratica o bullying, nesses nossos encontros, que a gente não chama de aula, nós chamamos de encontros, sim, né? Nós trocamos informações com as crianças. Então, nesses nossos encontros, aquela criança que pratica o bullying, a gente vai conseguir levar ela para um local reflexivo, né? Ela vai acabar refletindo por que ela faz aquilo. Porque, Ana, sem querer te cortar, já te cortando, a vítima não é só quem sofre o bullying, é quem também faz o bullying com o outro. Exatamente. Porque alguma coisinha lá, né, que ela precisa agir daquela forma, ou para se sentir superior, ou para se sentir poder, ou enfim, né? Então, esse trabalho traz todo mundo para um local onde as pessoas, os jovens, né, consigam se enxergar, né? Que se o outro tem uma diferença e que todo mundo acha engraçado, porque tem isso também, né? A criança é naturalmente, organicamente muito crítica. E ela chega e despeja. Não tem filtro, isso, ela não tem filtro. Criança não tem filtro. Então, assim, é um projeto que cuida não só daquele que supostamente é a vítima do bullying, mas cuida também daquele que está praticando bullying, nem sabe por que está fazendo aquilo muitas vezes. Exatamente, é o que você falou. A questão da legislação que fala sobre o bullying, né, principalmente na área das escolas, é complexa, porque como que você vai aplicar? Porque normalmente quem pratica o bullying na escola é uma outra criança, é um outro coleguinha, né? E como que você pune essa outra criança? Como a própria Virgínia disse, né, é uma criança que muitas vezes, não raras vezes, também é vítima de bullying. Né? Então ela é vítima de bullying e ela acaba replicando esse bullying, né? Então tem N razões, uma delas é essa, né? Mas tem uma série de razões. Então essa criança que pratica o bullying, ela também é uma vítima em algum lugar, né? O que levou ela a praticar o bullying, em algum momento, em algum lugar, ela também foi vítima, né? Então, a gente consegue, através das nossas dinâmicas, fazer com que a criança reflita sobre isso e que ela consiga compreender a dimensão, o que vai trazer de vantagem, né? Qual vai ser a vantagem dela? Muitas vezes a gente consegue identificar naquelas dinâmicas uma forma de repassar isso para uma coordenação, para o serviço de orientação,
para ajudar a essa criança ou a esse jovem, né, a entender melhor, porque uma escola é um universo, tem vários Exato. profissionais e eles estão ali justamente para dar aos Esse apoio. jovens Muitas esse vezes, apoio, né? muitas vezes precisa de um Então, suporte. exatamente. Então, porque o mediador, ou nós que somos mediadoras e que, enfim, que fizemos esse projeto, nós não somos psicólogos, nós não estamos ali para cuidar de um problema de um aluno ou de outro, mas a gente pode identificar em algum momento alguma questão e levar isso para quem é competente. Exatamente, muito, muito bem colocado, Virgínia, muito bem colocado. Porque se é um caso mais grave que acontece, né, um caso mais grave de bullying ou de qualquer outra situação, isso acaba se aflorando ali nos nossos encontros, né, e a gente pode levar isso para a direção para que seja dado um tratamento adequado. Muitas vezes vai precisar de uma equipe multidisciplinar, vai precisar de um terapeuta, enfim, a direção vai dar o tratamento adequado para isso, né, chamar os pais, enfim, uma série de questões, né. Muito bem colocada a sua observação, como sempre, né, Virgínia? Então, esse nosso projeto nos encanta exatamente por isso, né? Porque a gente tem a esperança de estar jogando uma sementinha para que essa sementinha comece a florescer, no sentido de que se tenha um diálogo, uma cultura, né? Se mude a nossa cultura. Hoje nós não temos uma cultura de diálogo, hoje nós temos uma cultura de litígio. Todo mundo quer já partir para o conflito, para a ignorância, muitas vezes, para a violência, né? E o diálogo, ele foi esquecido. Nós, na verdade, desaprendemos a dialogar, né, o ser humano. Então, a intenção é uma mudança, é gerar uma pequena sementinha que, com o passar do tempo, isso vá se reproduzindo, né, e que se volte a saber dialogar, que se melhore a condição dos diálogos, porque através do diálogo você consegue resolver todo e qualquer conflito, não é verdade? Mais ou menos. É o que se espera, né? Mas assim, pelo menos melhorando a comunicação, você consegue pelo menos administrar algumas questões, sim, né? E melhorar um relacionamento, e não necessariamente para resolver aquela questão, mas para as pessoas aprenderem a lidar com aquilo de forma a não escalar, né? E virar uma relação violenta, uma relação tóxica, enfim. É nisso que a gente... Exato, você estava falando aqui, eu viajei agora, Virgínia. Eu viajei porque eu estava pensando assim, do podcast que você capturou agora há pouco, do Cláudio, que a gente estava falando do ambiente empresarial e que ele estava falando que o ideal é que as empresas tivessem um programa dentro da empresa que te desse liberdade para o funcionário falar, que ele se sentisse acolhido e com segurança para poder falar aquilo que incomoda, e a empresa pudesse buscar possibilidades de verificar se poderia ou não melhorar aquela questão, né? Enfim, de ter é como se fosse assim, as ferramentas da mediação sendo utilizadas de forma preventiva dentro da empresa, né? Esse é o cenário que a gente acha ideal, né? Agora eu estou imaginando assim, então precisa de um projeto desse, de uma equipe que trabalhe, que faça palestras, que explique para os funcionários, que dê um treinamento para os funcionários. Agora, partindo da premissa de que a gente pudesse colocar isso nas escolas de maneira global, que todas as crianças lá de 5º ano, 6º ano passassem por esse treinamento e aprendessem todas essas técnicas, no futuro, quando essa geração fosse a geração trabalhadora, né, daqui a uns 20 Sim. anos, como que seria essa realidade? Eu já estou vendo aquela empresa maravilhosa que todo mundo sabe se comunicar, não é? Acaba sendo uma... A ideia é essa, né? A gente sabe que existem várias, como vamos dizer, a interferência de várias questões que fazem com que uma pessoa reaja, né, de forma violenta e tal. Mas a essência é a essência do diálogo, a essência da escuta, principalmente. Sim, como a gente estava conversando, conflito sempre vai existir, né, Virgínia?
A vida é feita de conflitos, enquanto a gente viver, a gente vai ter conflitos, menores, maiores, a gente vai sempre ter conflitos, né? Faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, né? Só que a forma como você lida com ele faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. E essas crianças aprendendo a lidar da melhor maneira, não significa que elas não vão ter conflito, gente, não existe uma vida cor-de-rosa, né? Não significa que não vai ter mais conflito. Seria horrível todo mundo concordar e fazer todo mundo igual, né? Mas assim, fazer diferente, mas de forma respeitosa, ouvindo o outro. Sim. Ana, muitas vezes nós discordamos. Sim. Né? E muitas coisas, nós estamos aí fazendo um trabalho juntas há 3 anos, eu acho, 3 anos. Vai fazer 3 anos. Então, muitas coisas a gente discorda. Mas aí uma fala, a outra ouve, a outra fala, entendeu? E aí a gente vai construindo, né? Porque as coisas têm que ser construídas, elas não podem ser simplesmente lançadas e a gente achar que tá tudo lindo, maravilhoso, né? Porque chega lá na frente, dá problema. Exatamente. E mesmo que você pegue pela frente uma pessoa que tenha um temperamento mais explosivo e de repente pegou num momento ruim, essa pessoa seja explosiva com você, se você souber tratar esse conflito da melhor maneira possível, mesmo outra pessoa te faltando com respeito e tudo mais, o deslinde dele vai ser totalmente diferente de você não saber lidar com o conflito. Sim. Então faz toda a diferença. Essas crianças crescendo, sabendo lidar da melhor maneira possível com qualquer conflito que se apresente, a vida delas vai ter uma qualidade infinitamente melhor, não é? E o nosso futuro também, né? O futuro do país com os nossos netos, bisnetos. A gente não vai estar aqui para ver, mas a gente vai deixar uma sementinha, né? É isso aí. E você gostaria de falar mais alguma coisa sobre a mediação escolar, sobre o nosso projeto? Ana, eu tô assim, muito ansiosa para que a gente possa efetivamente implementar o projeto, né? E a gente tem várias frentes aí se desenhando para que a gente possa atuar em tanto escolas particulares como em escolas públicas também. A gente está aí dando a mão aí para o município do Rio de Janeiro. Quem sabe a gente vai conseguir resolver isso. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente esse motorzinho que tem que estar sempre em movimento, né? E a gente cada vez mais, porque a experiência e o dia a dia é que vai fazer com que eu chegue aqui e queira falar mais alguma coisa diferente. Com certeza. Daquilo que eu já falei até então, né? E trazer mais novidade, né? Porque senão a gente fica sempre falando a mesma coisa, exatamente, né? É aquilo que a gente sempre fala a mesma coisa para as mesmas pessoas não adianta. Exatamente. Não adianta, né? Então, o que a gente quer é realmente disseminar o conceito da mediação e que as pessoas conheçam todas as suas vantagens e que comecem a fazer uso da mediação, que é uma coisa tão antiga, mas tão antiga, né? A nossa lei é relativamente nova, é de 2015, mas é muito antigo o conceito da mediação. E, infelizmente, ainda não é de conhecimento das pessoas, infelizmente. É um trabalho aí de divulgação mesmo, né? Que eu acho que a gente está fazendo a nossa parte. Com certeza. Então, nos aguardem com cenas dos próximos capítulos. Quando a gente colocar efetivamente esse projeto piloto em prática, a gente vai voltar aqui para contar para vocês. Com dados mais, assim, vamos assim dizer, como eles dizem, científicos, né? Quantitativos e qualitativos. Exatamente, o resultado da aplicação desse projeto. Exato, e a gente pode trazer também, se a gente conseguir, alguma dinâmica que a gente tenha feito com as crianças, ou que as crianças tenham colocado em prática, né? Algum resultado realmente para mostrar para vocês também. Isso. Então, agora a gente gostaria que vocês deixassem suas dúvidas, suas sugestões. A gente está sempre tentando trazer novidades, né? E a gente vai gostar muito de ouvir vocês, o que vocês têm a dizer, críticas, tudo o que vocês quiserem. Fiquem à vontade. Se gostaram, deixe o seu like aí e compartilhem com as pessoas que vocês acham que possam aproveitar esse conteúdo, ok? Muito obrigada, Virgínia. Eu é que agradeço.